Boa noite. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Quem está aqui chegando, Serginho, Ângela, Tadeu. Oi, Tadeu Porto, que saudade de você. Álvaro, Paulinho, Ana Carolina, Rosiane, quem mais? Bom, galera que está aí, que está chegando, que está dando boa noite, bem-vindos. A gente já vai começar, né? Porque está atrasadinho o nosso programa. Hoje valeu a pena continuar, roubar uns minutinhos do Fórum Sindical, porque o tema, né, especialmente na fala do André, tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje, e a gente vai trazer pelo menos dois grandes especialistas da ideologia neoliberal, né? E dois do campo jurídico. Então, sem mais delongas, vou chamar meus convidados. Eu quero que o Guilherme coloque o Normando, nosso entrevistado. Oi, Normando, tudo bem, querido? Oi, Flu, tudo bem? Prazerzão estar aqui de novo com vocês. Alegria e honra. Bem-vindo. É sempre um prazer te receber por aqui. Quem Obrigado. lembra do Normando, ele veio falar para a gente que a gente pode chamar o Bolsonaro de fascista, sim. É E a gente permitido. E a gente viu no programa anterior do Miguel, né, o Pena falando com todas as letras, né? É um governo de eugenia, um governo fascista, e a gente vê isso todos os dias, né? Como é que um governo pode dizer assim, da maneira mais descarada e deslavada, quando nega, por exemplo, o passaporte sanitário, que é liberdade, essa tal liberdade que a gente vai falar tanto hoje, né? Que é uma liberdade só para quem tem muito dinheiro, está acima da vida das pessoas. Então, quer liberar para entrar estrangeiro negacionista que não tomou vacina, para trazer e ampliar, né, disseminar mais ainda a Covid aqui no nosso país, com as festas de final de ano, carnaval, enfim. Mas vamos lá. Cadê o meu querido Rubens Casara? Ei, Rubens, tudo bem? Oh, tudo bem? Boa noite, querido. Eu comecei a ler o livro do Normando e falei, nossa, eu vou chamar o Rubens, porque vai dar uma dobradinha muito boa esse debate. E a Laurinha já chegou? Ê, Tô saudade de aqui. você, Laura. E aí, gente, boa tarde. Tudo bem? Gente, vamos começar. Normando, diz, só para eu lembrar, o livro é fruto de uma tese? É uma dissertação de mestrado ou doutorado? Não, uma dissertação de mestrado e Mestrado. um tanto quanto antiga já. Sim, Né? porque inclusive porque você está analisando a década de 90, né? E, Ao ler o livro, eu queria primeiro a gente fazer uma propaganda do livro, né? Que ele está lançando agora, é fruto de um estudo acadêmico, mas é muito importante o trabalho que o Normando faz, porque ele nos dá a linha da compreensão de por que a gente fica tão assustado quando a gente vê algumas decisões da Justiça do Trabalho que nasceu, né? Historicamente, eu acho que é importante a gente recuperar isso. A Justiça do Trabalho ela nasce junto com a CLT e ela nasce num contexto onde o Estado tenta fazer isso, tenta refrear minimamente na relação capital-trabalho a superexploração do trabalhador. Uma coisa semelhante ao que a gente está vivendo hoje, né? Se via na década de 20, na década de 30, no pós-guerra principalmente. Aí a gente vai ver, né, se desenhando o estado de bem-estar social e se desenhando normas, né, para regular essa relação capital-trabalho. Então, em teoria, essa justiça ela nasce para quê? Como a relação capital-trabalho ela é muito desigual, né? O patrão tem o capital, tem as forças produtivas, tem, enfim, a proteção legal e o trabalhador ele tem a força de trabalho. Então precisava ter um espaço ali que você usa uma metáfora que eu acho bacana, né? Que é a da muralha, um espaço para proteção desse trabalhador que só tem a sua força de trabalho. E o que o Normando faz no livro dele? Gui, bota a capa aí para a gente ver o livro do Normando e depois bota o link. Olha lá, a muralha,
Os Juízos do Trabalho e a Ideologia da Destruição. A ideologia da destruição aqui é o neoliberalismo, tá? E vocês já estão vendo aí o link para a gente comprar, vale a pena, gente. Eu li, especialmente para o público que assiste o Fórum Sindical, especialmente para dirigentes sindicais. É muito importante a gente ler o livro do Normando, que ele tira um pouco essa esperança que às vezes a gente tem na justiça, né? Ele tira isso da gente, é triste, mas ele tira. A gente não pode se fiar, né, na justiça do trabalho, que está perdendo a sua função com um monte de juiz concurseiro, com juiz sem identidade, na verdade, com a função social da justiça, né, que é da proteção social. Então, Normando, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de por que você só para esclarecer, gente, o Normando ele é advogado trabalhista e ele trabalha para a FUP, para os sindicatos petroleiros do Norte Fluminense, ele faz assessoria jurídica para os sindicatos. Portanto, é um advogado trabalhista que tem um olhar sobre a organização dos trabalhadores, né, dessa importância, inclusive para fazer frente a isso. Então, eu queria que você começasse dando uma pitada do seu livro, e aí a gente vai para as conversas que eu acho interessante a gente levantar aqui. Então, Fran, eu vou tentar ser bem objetivo. A gente é super suspeito para falar do que nós mesmos escrevemos. O livro ele tem uma provocação inicial, né? Ele se inspira na dissertação de mestrado, foi defendido em 2007, e ele tem uma provocação inicial que a minha geração de advogados relacionados ao movimento sindical combativo, ao movimento sindical majoritariamente identificado com a Central Única dos Trabalhadores e depois, né, a CTB, identificamos na prática da advocacia trabalhista. Dos anos 80, quando começamos a operar o direito do trabalho, para os anos 90, houve uma inflexão significativa no sistema de proteção ao trabalhador. Os pressupostos, os princípios básicos sobre os quais operava a justiça do trabalho passaram a ser substituídos por bordões vazios, sem sentidos, que eram copiados de falas de Miriam Leitão, Renato Machado, Alexandre Garcia, sobre o Estado mastodôntico, ineficaz, gigantesco, inchado, e sobre a superproteção aos trabalhadores, o que é um absurdo, né, do ponto de vista brasileiro. Porque mesmo nos anos 80, ou seja, ainda antes desta inflexão que eu tento estudar, tento compreender, a justiça do trabalho ela tinha um grau de ineficácia sobre a efetividade da afirmação dos direitos do trabalhador muito grande, muito severo, né? Antes ainda dos anos 90, nós, na advocacia, tínhamos sempre a referência de um cálculo que o patrão fazia. E isso não mudou. Mudou talvez o percentual de composição dos 100% desse cálculo, mas a estrutura básica não mudou. A justiça do trabalho, já nos anos 80, era um grande negócio para o patrão. Porque, por exemplo, e este é o cálculo, dispensava sem pagar indenização 100 trabalhadores. Desses 100, digamos que uns 70 fossem ao judiciário, ele já ganhava o valor da indenização dos outros 30 que iam para casa e iam entubar essa perda. Daqueles 70 que entravam na Justiça do Trabalho, uns 60% ele faria acordo na primeira ou segunda audiência, um acordo depois de um bastante tempo, ou seja, ganhou prazo para o pagamento dessas verbas, e que teria um deságio de pelo menos 30%, que já era o valor médio, mediano mesmo, dos acordos trabalhistas, então, antes do neoliberalismo. E os que prosseguissem com o processo iam aturar 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos de processo. Isso torna-se muito pior com o neoliberalismo por conta da substituição de valores, por causa da inversão.
e a ponto de colocar em xeque a própria existência desse judiciário, que só existe, só tem razão de ser, se é para tratar o trabalhador como algo necessitado de proteção, né? Isso foi idealizado, sim, lá na era Vargas, e há que se pensar o que é atual, né, e o que é velho dessa idealização na era Vargas. É sempre bom lembrar, para a gente fazer um juízo de valor do sistema de relações brasileiro de trabalho, herdado lá do período Vargas, que a CLT ela tem duas faces. Ela tem a face da repressão à organização coletiva dos trabalhadores, ou seja, da organização política, né, do trabalhador ter o potencial de ser um sujeito histórico na defesa dos seus próprios interesses. A CLT ela é repressora, ela adota, copia mecanismos, né, do sistema de relações do trabalho corporativo da Itália fascista. E pior, esse pensamento e alguns desses institutos estão presentes até hoje no nosso sistema, só que fazia isso combinado com um sistema de proteção individual, ou seja, eu reprimo a capacidade política do trabalhador e eu, Estado, concedo a esse trabalhador uma série de proteções, ainda que no papel, né, e que, sobretudo, dependeriam muito mais da fiscalização administrativa do Ministério do Trabalho para ter efetividade do que das decisões da Justiça do Trabalho. Pois bem, quando você, com o neoliberalismo, desmonta, né, os valores e os princípios sobre os quais rodava a máquina na Justiça do Trabalho de proteção, você tem, a partir do judiciário trabalhista, configuração, né, em ideia, ou seja, ideológica, a composição de um quadro ideológico, de que as relações de trabalho no Brasil são a combinação do pior de dois mundos. Você tem, do ponto de vista político, a repressão à organização e à atuação coletiva dos trabalhadores, que ainda existe, né, está mantido no inciso 2º do artigo 8º da nossa Constituição, né, a unicidade sindical. E, parêntese rápido, né, a experiência histórica demonstra para a gente que, onde há unicidade sindical, você tem fragmentação das estruturas até o mínimo critério de organização, e onde você tem liberdade sindical, preconizado na Convenção 87 da OIT, que é um direito humano fundamental, é ao contrário, os trabalhadores tendem a se unir, como acontece, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, sim. Vai lá. Não, a Ângela está aqui dizendo, no meu último emprego, que eu trabalhei mais de 4 anos, a saída aconteceu na empresa sem a participação do sindicato. Isso, depois da reforma trabalhista, virou lei, porque chega a ser um absurdo, né? Você fala, nossa, a homologação sem a participação do sindicato com mais um ano. E a reforma trabalhista de 2017, quando eu estava lendo seu livro, eu pensava bem isso, falei assim, nossa, com essa mentalidade no judiciário trabalhista, agora a gente entende por que uma reforma trabalhista, no nível que ela foi, né, que é de destruição mesmo do que se tinha, do mínimo de proteção legal, pôde acontecer. Eu me lembro, por exemplo, que eu lia e falei assim, não, isso aqui vai ser considerado ilegal, né? Grávida trabalhando em lugar insalubre, né? A gente ia olhando e falando, não é possível, isso aqui é inconstitucional. E aí a gente sabe que grande parcela dessa reforma foi digitada na Febraban, né? Quer dizer, é uma loucura. E aí, como a gente acha que está acabando, né, que não tem mais o que destruir, vem esse documento do governo Bolsonaro para uma nova reforma trabalhista que é para daí destruir tudo. E a frase do Ives Gandra é assustadora, né, do tipo de vetar a relação de trabalho de um entregador e a plataforma. Quer dizer, é uma lei para defender as plataformas e legalizar a superexploração. Bom, eu vou pôr o Rubem, porque eu já estou falando demais, e depois eu passo para a Laurinha. Oi, Fro, agradeço o convite. Queria, desde já, falar que é sempre um prazer estar aqui contigo, com a Laura, parceira também de caminhada.
E, em especial, para dar os parabéns ao Normando por esse belíssimo livro que ele está lançando. Gostaria de tê-lo lido antes, Normando, porque geraria um diálogo muito interessante com o livro que eu também publiquei, que foi publicado antes, embora seja uma pesquisa posterior à sua, chamado Contra a Miséria Neoliberal. E lendo o teu livro, Normando, a sensação de fato é de tristeza, porque eu sou juiz há mais de 20 anos. Quando entrei na magistratura, o espaço que a gente identificava como mais democrático dentre as agências judiciais era, de fato, a Justiça do Trabalho. Ali você tinha óbvio, com todas as contradições inerentes à vida no capitalismo, ali você tinha um espaço de resistência maior. Você tinha um maior número de juízes progressistas. E lendo o teu trabalho, eu fui percebendo que esse quadro mudou muito, vem mudando, e eu acho que hoje está ainda pior do que quando você faz a pesquisa. Eu queria te perguntar se você identifica assim, fatos, fenômenos políticos que produzem essa mudança. Óbvio, tem a ideologia neoliberal, tem essa racionalidade, esse modo que se torna hegemônico, mas dentro da justiça do trabalho, quais são os fatos e passagens, do ponto de vista político, que você identifica como sendo geradores dessa transformação na própria composição dos juízes do trabalho? Olha, Rubens, antes de tudo, deixa eu registrar que sou leitor dos seus livros, viu? E me identifico muito com a linha que você sustenta, a visão crítica da estrutura, né, e a construção do Estado pós-democrático. Eu te digo que os fatos identificáveis mais gritantes não são internos ao corpo de magistrados da Justiça do Trabalho, mas sim a contaminação da ideologia externa. E aí nós temos pontos de virada, né, sobre como pensar os direitos sociais que são decisivos e que são adotados acriticamente na estrutura do judiciário trabalhista brasileiro, né? E essas inflexões elas vêm realmente de fora. Um caso que tem um paralelo muito grande é o do Ives Gandra. E vou tentar ser rápido nisso. A Flor citou a FEBRABAN, mas deu um pequeno escândalo em 2017, quando a desconstrução da CLT foi levada a toque de caixa, era prioridade dos golpistas de 2016, né? Essa urgência toda para desconstruir teve um fluxo, né, afunilado no gabinete do Ives Gandra no TST. Houve uma denúncia de uma ministra do tribunal que gerou uma carta de 19 dos 27 ministros do pleno do TST contra a atuação do Ives, porque o Ives tinha sistematizado a reforma no computador, no desktop do seu gabinete. Mas por que eu estou falando disso? Isso é resultado, não é causa. O Ives está relacionado com a desconstrução do direito do trabalho no Brasil e com a mudança de pensamento do judiciário lá atrás, quando ele sai indicado pelo 5º Constitucional do Ministério Público do Trabalho, onde entrou por indicação, né, como se diz no funcionalismo público e no judiciário, pela janela, né, Ives, assim como Melo Porto, no Rio de Janeiro, Nicolau dos Santos, o ministro primo do Melo Porto, Marco Aurélio, vieram da Procuradoria do Trabalho e todos nomeados pela ditadura ainda antes da exigência de concurso. Quando ele entra pelo no tribunal, aquilo já reflete um pouco a composição por conta do ideário que ele já defendia dentro do Ministério Público do Trabalho. Eu tive um embate significativo profissional com ele, enquanto procurador do Trabalho, numa greve histórica dos petroleiros, que foi em 1995, a greve que naquele momento retardou a privatização da Petrobras. Sim. Ali, desculpa, só para fechar, ali tinha já uma adesão muito grande ao neoliberalismo, que vinha de um fato histórico significativo, que é a queda da União Soviética, e que levou
há um processo no direito internacional de uma proposição de extinção da Organização Internacional do Trabalho, que, surpreendentemente, né, deu uma reviravolta, que foi a Declaração Internacional dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho. Mas aquela proposta de extinção da OIT, em 1996, feita no foro da Organização Mundial de Comércio, é em tudo paralelo à mudança que acontece no pensamento e à própria trajetória pessoal e ideológica, por exemplo, do Ives Gandhi. Quando a gente olha o ascenso, né, da classe trabalhadora, é muito interessante isso historicamente. E eu acho que a gente tem que pensar, talvez, nessa perspectiva. Com o ascenso da classe trabalhadora, a gente tem conquistas incríveis, né? Assim, tipo, a Constituição é uma delas. Tá? E quando a gente começa esse descenso, você começa a ver essa destruição de tudo que a gente conquistou historicamente. Deixa eu dar uma paradinha antes de ir para a Laura. A Ângela e a Salete estão numa discussão aqui. Por que não tem um monte de trabalhador nos vendo? Salete e Ângela, que bom que vocês estão aqui. Eu acho que a gente ainda está numa disputa muito grande, né? Trazendo pautas que interessam a classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora brasileira, especialmente a classe trabalhadora essa, super explorada, ela sequer tem tempo para se informar. Né? Essa é uma disputa que a gente precisa fazer. Vocês gostaram do debate que a gente está fazendo até aqui? Pega o link, manda para o trabalhador que você conhece, manda para o parente. Isso ajuda a gente, né, a ampliar esse debate e ajuda a fortalecer nosso canal. Então, eu também já vou agradecer a AF, que fez um super stick aqui de R$50. Muito obrigado. Isso ajuda a gente a manter nosso jornalismo com qualidade. Então, eu pediria para quem está aqui, né, compartilhar nosso link, mesmo que não consiga se tornar membro, que se inscreva no canal e que, de alguma maneira, jogue, né, para mais gente o que a gente está discutindo a partir da disposição do link, porque isso ajuda o YouTube a entender que este é um programa importante, que esse é um debate importante e mais gente vai ver, tá? No sábado, a gente reprisa o Fórum Sindical, gente, e aí o link é um recorte só do Fórum Sindical, tá? Não tá junto com o Jornal da Fórum. Então, também vocês podem olhar na playlist do canal da Fórum, Fórum Sindical, e pegar o link no sábado e mandar para o amigo, para o colega que acha que ele é empreendedor, né? Quando ele está sendo super explorado. Eu acho que se a gente não começar a fazer essa discussão que a gente está fazendo aqui, a que aconteceu no programa anterior, de uma maneira concreta na realidade das pessoas, o neoliberalismo e o livro do Rubens e o livro do Normando nos ajudam a entender isso. É uma ideologia que ela não se apresenta como ideologia. E aí está a eficiência dela, né? Ela traz uma série de muletinhas, né? A ideia da meritocracia, a ideia que se você trabalhar bastante, você vai conseguir viver dignamente, a ideia que tem que ter liberdade, várias coisas que podem atrair, né? Especialmente as pessoas que têm pouca informação e o trabalhador não se vê, né, como aquele ser super explorado e sem direito. Já desse eu estava conversando com o motorista de Uber e aí estava perguntando quanto ele tirava por mês, etc. Tal. Aí ele me falando, eu falei assim, e isso dá para você pagar a sua contribuição na Previdência? Daí ele falou assim, eu não pago. E aí eu falei, mas como é que você vai conseguir se aposentar, que agora a gente tem que contribuir durante 40 anos? E na sua idade você não vai conseguir trabalhar mais 40 anos né, sem contribuir. Como é que vai fazer? Aí ele ficou parado assim, agora a gente tem que pagar 40 anos a contribuição da Previdência para ter uma rendinha quando a gente não conseguir trabalhar. Então, assim, é preciso, nesse dia a dia, nesse cotidiano do trabalhador, fazer ele perceber, né, a importância que tem ter lei de proteção social, ter uma lei de aposentadoria, que essa reforma é um absurdo, num país onde as pessoas começam a trabalhar muito cedo, mas num mercado super volátil, que ela não consegue contribuir todo o tempo que ela trabalha, né? Então, ela não vai ter direito à aposentadoria, por exemplo. Laura, entra na roda. Oi, Normando. Eu
sinto um prazer enorme de estar aqui com vocês de novo, Rubens, Fro. Bem, eu não li o livro, né, mas pelo tema, ele dialoga muito com os livros do Rubens mesmo, né, principalmente, para mim, mais com Bolsonaro, Mito e o Sintoma, porque ele é mais objetivo quando fala sobre a questão do empresário de si, né. E uma coisa que eu tenho percebido muito enquanto advogada é que esse empreendedorismo, né, que as pessoas abrem um CNPJ para conseguir trabalhar, porque se elas não tiverem elas não conseguem emprego, né, e as pessoas preferem contratar CNPJ. E aí a pessoa se coloca inicialmente, quando ela apresenta o trabalho dela, o portfólio dela, ela se apresenta como uma empresa, né, você está contratando uma empresa, mas não é uma empresa, é ela que faz tudo sozinha. E aí, para conseguir dar conta de se sustentar, ela tem que pegar vários clientes, acaba não dando conta de todos os clientes que pega, e aí, nesse momento, ela começa a sentir a pressão do que é ser o empresário de si e começa a querer reivindicar direitos trabalhistas. Então, primeiro ela compra a ideia do empreendedorismo, e depois ela vê a furada que ela se meteu e começa a suscitar e a querer reivindicar direitos trabalhistas, né. Isso é uma contradição dessa coisa do empreendedor. Eu também disse que ela se toca, né, de que está numa enrascada. Eu nem sei se toca, na verdade. Acaba sendo uma coisa meio automática, né, que ela vai se colocando ali como trabalhadora, quando ela vê, ela está ali dialogando com a pessoa que trabalhou com ela, que na verdade, nessa relação de CNPJs é um cliente, e ela começa a olhar e a tratar e querer ser tratada como trabalhadora. Então, na verdade, o desejo dessas pessoas é ser tratado como trabalhador, ter direito do trabalho, mas a gente não tem emprego, né. E aí, nos últimos dias eu tenho feito pesquisas junto com a minha orientadora e uma aluna sobre os turkeys. Não sei se você já ouviu falar, que também é uma categoria uberizada que quase ninguém fala a respeito, né. E os turkeys, eles são, eh eles trabalham na plataforma da Amazon, né, lubrificando as informações. Então o que ali parece que é tecnologia, né, que é uma máquina, não, tem várias pessoas ali, né, trabalhando em situações precárias, né, e alimentando informações ali, lubrificando aquela máquina, e por isso o nome Turkeys, né, que é inspirado que fazem as micros tarefas, né, que estão dispostas eles mesmos como um serviço invisível. Não aparece que são pessoas, mas são pessoas que estão ali por trás daquela máquina, né. E aí a gente fala que por trás de toda inteligência artificial existe um contingente de trabalhadores dispersos mundialmente a limpar dados, né. E aí eu quis trazer essa questão dos turkeys, porque a gente fala muito sobre o motorista de Uber, sobre os entregadores do iFood, mas também existe essa categoria que é muito precarizada, né, e fica ali escondida. E esse termo que é usado dentro da pela Amazon, ele vem exatamente de antigamente, os jogos de xadrez, né, colocavam uma máquina, uma como se fosse um robô Laurinha, você jogando travou. xadrez e ganhava os jogos. E as pessoas travei? Voltei A agora? gente travou no jogo de xadrez. Estou voltando. Ah, então Con- Conclui, vou tentar conclui, a gente está te voltar. ouvindo. Então, ficava ali parecendo que era uma máquina que estava jogando, quando na verdade não era uma máquina, tinha uma pessoa ali embaixo, né, manipulando aquela máquina e todo mundo achando que era um robô que estava fazendo o jogo e, oh meu Deus, e é a mesma coisa que acontece com a Amazon hoje, né. E aí o que eu queria, te perguntar é sobre, assim, como eu advoguei, né, sou advogada há 17 anos e a vida inteira trabalhei em sindicatos, né, também. E lá na década de 2000
eu percebia muito quando eu trabalhava em sindicatos quando eu ainda não era advogada, mas já trabalhava em sindicato, e eu percebi o peleguismo muito grande que enfraquecia a luta da classe trabalhadora, né. Durante muito tempo, aquela política feita em sindicato de forma pelega, né. Isso também é um dos fatores, né, que trouxeram a gente para esse cenário, né, que foi trazendo a gente como uma bola de neve para a gente chegar até aqui. E aí a minha pergunta seria: você, enquanto advogado de sindicato, um advogado trabalhista, né, que você falasse um pouco da sua experiência com relação a isso, essas pessoas que compram essa ideia vendida pelo neoliberalismo do ser empregado de si, e que depois vão buscar a justiça do trabalho, né, direitos trabalhistas, e aí chegam lá e encontram juízes que estão completamente dominados pelo que o Rubens fala sobre a racionalidade neoliberal do judiciário, né. Tá fechado, Normando, seu microfone. Desculpa. A fala da Laura me deu vontade de bater um longo papo sobre o autômato, o jogador de xadrez que Edgar Allan Poe registra na década de 1840, e a expressão já é autômato, e sobre a automação e a centralidade do trabalho na automação no mundo que a gente vive. Isso dá pano para manga, e um dia a pandemia vai passar, a gente vai conversar sobre isso com taça de vinho na mão. Mas especificamente sobre, né, o MEI, né, a pessoa que se vê como o empreendedor, né, isso é fruto da dominação ideológica. Né? Se tem uma frase que é irretocável, inquestionável sobre a ideologia dentro do marxismo, é que a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante naquela época, porque se não for, a classe deixa de ser dominante. E eles vendem essa ideia a ponto de que mesmo o empregado, né, CLT, empregado mesmo, estrito sensu, ele se veja como um colaborador da empresa e não mais como um empregado. Né? Hoje, né, existem pesquisas recentes da Unicamp sobre o núcleo de economia do trabalho, apontando que a maioria dos trabalhadores quer se ver como empresário, né? Não quer ter a carteira assinada, quer ter a flexibilidade da nova economia, da dinâmica. Como você falou, né, esses trabalhadores são confrontados com a realidade quando percebem o dano concreto. Né? São as condições adversas, muitas vezes, infelizmente, e, sobretudo, as condições adversas como o trabalhador consegue comparar com outros trabalhadores, é que despertam a consciência da sua situação. E, realmente, esse trabalhador vai chegar na Justiça do Trabalho e vai se deparar com um juiz que acredita que aquele trabalhador tem que chegar lá e ser um empresário mesmo, né? Que a carteira assinada é coisa do passado. Né? Na verdade, eu acho que um bom papo para a teoria da história sobre isso, a gente deve buscar nos conceitos de permanência e de transformação. Porque o grande barato do neoliberalismo, né, se apresentando não enquanto ideologia, mas como um aspecto dessa segunda natureza que o Lukács chamava, que é a economia, a segunda natureza cuja tarefa da humanidade é dominar, assim como dominamos, entre aspas, a natureza primeira. Então, essa segunda natureza, chamada economia, ela entrou no neoliberalismo com uma enorme volta ao passado apresentada como se fosse uma transformação moderna. Né? Essa segunda natureza, ela resgata o cerne do modo de produção do século XIX, desregrado, e até das perversões mais absurdas do século XIX em matéria de trabalho, que é a escravidão em larga escala. Tem um relatório, já citei um monte de vezes, mas acho que nunca é demais, tem um relatório da Organização Internacional do Trabalho de junho, agora, poucos meses, que atesta que as estimativas todas compiladas dos países membros é de que nunca antes na história da humanidade tantos seres humanos estiveram escravizados quanto hoje, em números absolutos,
e provavelmente em números relativos. E isso é fruto desse processo de desconstrução, né, do sistema de proteção. Como é que a gente ganha a cabeça desse trabalhador para que preventivamente a gente o consiga vacinar e dizer: olha, se você virar um microempreendedor, né, se você virar o MEI, se você virar a pessoa jurídica que a Rede Globo quer, você vira um novo escravo. Você não é mais senhor de si mesmo. Você passa a ser menos senhor da sua vida do que se você tivesse a carteira de trabalho assinada. A gente tem que atuar na economia, né? E a economia, além de ser um campo a ser conquistado, é um campo da disputa de classes. Vamos ser muito sincero, né? A fala do André antes, né, no programa anterior, foi sensacional, mas a gente está na contramão da história. O Brasil, particularmente, mas todas as economias do mundo periférico estão absurdamente na contramão da história. O mundo não só está voltando a uma recolonização da periferia pelo capitalismo central, como está voltando a um modo de produção agrário, né, no capitalismo periférico. O Brasil é um sintoma grave disso. Está vivendo uma profunda desindustrialização. Hoje, 12% da nossa população já vive da economia agrícola direto, está aumentando a participação proporcional do modo de produção rural, né, dentro da população brasileira, a população que ele capta, e isso vai levar, muito provavelmente, se não houver um combate do ponto de vista do regramento e da manutenção das instituições minimamente democráticas, isso vai levar a relações de trabalho e relações sociais que reflitam o modo de produção agrícola. Então, quando hoje você tem a escravidão do século XIX praticada no meio urbano, ela está antecedendo, ela está anunciando uma tendência que precisa ser combatida, que precisa ser disputada, né? E a disputa é por corações e mentes, a disputa ideológica é a disputa pela cabeça dos trabalhadores, com formação, com divulgação, com conversa, com roda de samba, com atividade prazerosa, e não com cursinhos que afastem os caras da gente. Mas é muito árdua, muito dura. Eu acho que a gente tem... seria enfadonho aqui se eu e Laura, como advogados, começássemos a trocar figurinha, mas a gente tem muito o que conversar a respeito. Normando, a Rosângela diz: o empresário de si mesmo considera que a carteira de trabalho não é apenas ultrapassada, é coisa de pobre. O microempreendedor é a ilusão vendida de se tornar patrão. Eu queria discutir uma coisa aqui, na verdade, por duas esferas. A primeira é, quando eu leio o seu trabalho, eu vejo que a gente não tem mecanismos, né? Talvez exatamente por causa do neoliberalismo, da década de 90, enfim, que a gente mal conseguiu colocar a Constituição em voga, ela já começa a ser destruída. A gente não tem mecanismos de controle social sobre esses agentes públicos do Estado. Então, eu sempre lembro do Eugênio Aragão falando de como se constituiu o MP. Historicamente, ele nasce de uma reivindicação nossa, do campo da esquerda, né? Para ter um controle público, ter um ministério público que impedisse uma nova ditadura militar, quer dizer, um executivo que usasse da violência para nos torturar, nos matar, etc. Então, assim, o que a gente vê na grande esfera desses juízes neoliberais? São filhos de classe média que são pró-trabalho infantil, são pró-encarceramento do menor, etc., mas nunca trabalhou. Tem tempo para caramba, depois que faz a faculdade de Direito, para ficar estudando para os concursos e assim por diante. Ou tem o escritório do pai, do tio, do amigo para exercitar e vão lá e entram. Quer dizer, socialmente a gente não tem controle sobre isso e cada vez mais entra um grupo de profissionais que são, sim, na verdade eles estão agindo em seu próprio benefício. Teve alguns comentários aqui, falou, mas os juízes têm essa vida boa. E tem mesmo, né? Tem
Rubens, eu deixo você se proteger, né? Mas, assim, age de modo muito corporativista e são completamente contra quando os sindicatos querem defender, né, a sua classe e a quem eles representam. Então, assim, vamos ver um Bretas da vida? Tipo, tem auxílio moradia, gente. Um sujeito desse, enquanto a população está vivendo na rua. Então, a primeira coisa é: que esperança socialmente a gente tem, em termos políticos, de ter algum controle público sobre isso, né? Como é que esses... E aí eu penso em todos os agentes do Estado. Eu penso, por exemplo, numa polícia que trata o sujeito periférico de uma maneira e, quando está num bairro rico, tem outro tipo de comportamento, né? A gente não tem esse controle. Essa é a primeira coisa. A segunda, eu acho que a gente precisa colocar como um centro da pauta, né? Depois de ouvir também o André, de ouvir muito o Rubens, de ouvir o Christian Dunker, quando ele leva isso para o campo da psicanálise, como é que a gente recupera um direito básico humano, que é o direito ao trabalho? Nem isso a gente está tendo. Essa, para mim, é uma pauta profundamente significativa. E trabalho, quando a gente está falando, é direito ao trabalho decente. Que a pessoa possa ter tempo de descanso, que ela possa comer, que ela possa ter acesso às necessidades básicas. É uma disputa que nós, da classe trabalhadora, precisamos fazer com o trabalhador que quer se ver como um colaborador. Pronto. Agora eu prometo que eu não falo mais nada. Já joguei a bomba aí. Tá fácil, né? Bom, olha só, se você me deixa falar primeiro, como é que a gente faz isso? Primeiro é pensando o papel do Estado. Alguns dos equívocos que os anos de governo democrático e popular, com inúmeros avanços do ponto de vista dos direitos sociais, mas alguns dos equívocos que cometeram, além de não necessariamente por uma política pública, que não foi muito mais acomodação do movimento sindical, além de ter estimulado uma certa peleguice, como a Laura mencionou, né, de acreditar mais nas estruturas e nos acordos palacianos do que na capacidade de luta dos trabalhadores. Além disso, um grande dano nesse momento foi a gente não ter aprofundado o debate sobre o papel do Estado, né, que acho fundamental. E se a gente pensar as três grandes famílias de direitos humanos, né, o direito político existe como instrumento do cidadão sobre o Estado. Os direitos civis existem como escudo, protegendo o cidadão dos abusos do Estado. Agora, os direitos sociais, não. Os direitos sociais só existem se existe Estado. Não existe nenhum exemplo na história do capitalismo de direitos sociais assegurados universalmente pelo livre mercado, para começo de conversa. Não existe. Isso é mentira, é balela, não existe nenhuma fundamentação histórica e empírica para isso. O direito social só existe onde o Estado o afirma. Como é que a gente consegue que o Estado afirme? Aí eu acho, Fro, que não é através da criação de instituições, não é através do aprimoramento do controle externo do judiciário trabalhista, não é através do aprimoramento do Ministério Público, né, que bota os dalanhões da vida para dentro, é através da luta. Uhum. Mas você... claro, isso eu já sabia, Normando. Pô, legal, não, mas vamos colocar onde é que entra a luta nisso daí. Eu acho que a experiência histórica da OIT, que eu já citei 2 vezes aqui, vou citar a terceira, é muito interessante. Quando a OIT respondeu a essa proposta de extinção vinda da Organização Mundial do Comércio e produziu, né, a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho, a declaração ela trata de 4 temas. Isso é bem interessante, que é a proteção contra a discriminação no trabalho, a proteção contra o trabalho infantil e a proteção contra o trabalho escravo. Então, são 3 temas negativos, né? 3 sistemas de proteção. E um afirmativo, que é a liberdade sindical. E se você começar a ler, né, tudo que a OIT produz, você percebe muito facilmente
que o tema mais valorizado são exatamente as convenções 87 e 98, que tratam da liberdade sindical. Por quê? É muito simples. A melhor forma de você combater o trabalho escravo, o trabalho infantil, a discriminação no trabalho, é através da luta sindical. Então, é o direito mais importante que existe. E é um direito que o trabalhador brasileiro nunca teve. O Brasil nunca teve, institucionalmente, liberdade sindical. Sindicato ainda é visto, sobretudo pelos juízes do trabalho, como um coletivo, predominantemente, claro que eu tenho amigos e militantes dentro da magistratura do trabalho, mas predominantemente a gente tem que julgar as instituições pelo que elas são e fazem. O sindicato é visto como uma associação de vagabundos, né, como clube de quem não quer trabalhar, ou como terroristas, como em determinados projetos de lei, né, que estão, né, graçando por aí. O movimento sindical brasileiro não precisa que os direitos contidos nas suas convenções e acordos coletivos sejam afirmados e defendidos pelo judiciário trabalhista. Não. Ele precisa que aquele direito fundamental, né, de liberdade sindical seja reconhecido, para que ele possa atuar. O patrão, ele se organiza politicamente, ele produz 2 milhões de camisas. Tem o patrão tem sindicato. E, além do sindicato, organiza federações, associações, clubes, clube de diretor logista, que historicamente surgiu para combater sindicatos de trabalhadores. O patrão imprime 2 milhões de camisas, Meu Partido é o Brasil, distribui, foi o único candidato que teve camisa, distribui as barbas e o TSE bate palma. Né? O patrão pode tudo isso. Faz o pato da Fiesp. Agora, o trabalhador não pode dizer: esse sindicato é pelego, não me representa, e eu quero fundar um sindicato aqui que reúna todo mundo, o terceirizado, o MEI, o carteira assinada, o desempregado, o motorista de Uber, o entregador de pizza. Eu quero juntar todo mundo num sindicato só. Ah, não pode, porque o Estado faz que nem o Highlander, só pode haver um. Sim. Escuta, gente, Zezito de Oliveira, a última parte da fala do Normando me lembrou a disputa ideológica realizada pelos anarco-sindicalistas no início do século XX no Brasil. Tá um pouco essa disputa, né, gente? A gente precisa recuperar o direito ao trabalho, né? Lutar pelo nosso direito de existência, de organização, assim, Rubens, independente de terem juízes como você, a maioria dos juízes... Um juiz, Rubens, que pega uma greve dos petroleiros e dá uma multa de 2,5 milhões para um sindicato, que nega, assim, veemente... Eu nunca vi, de verdade, uma greve eficaz, uma greve eficiente, ser reconhecida como legal na Justiça do Trabalho. Eu nunca vi. Se tem, me mostra. Então, assim, literalmente você olha e fala, não, é na base da luta mesmo. Quem é que tem coragem hoje, gente? Porque o nome do dirigente sindical fica lá, a dívida vai para ele, está no CNPJ, no CPF do dirigente, tem umas coisas muito loucas aí, para impedir qualquer tipo de organização. Rubens, entra na conversa. Não, estou de pleno acordo, Maria, Flor, Normando. É óbvio que o Poder Judiciário é formado por servidores públicos, mas servidores públicos privilegiados, que, em termos salariais, em relação ao resto da sociedade, ganham bem acima da média. Mas não é um todo monolítico, não é você tem resistências, espaços de resistências. Então, por vezes, análises que procuram abarcar ou reduzir a complexidade do fenômeno, menos ajudam, mais atrapalham do que ajudam. Mas, efetivamente, o Poder Judiciário ele vai reproduzir, ali na hora de aplicar a lei, várias distorções, e utilizando aí a pesquisa do Normando, ideológicas, que alcançam toda a sociedade brasileira. De modo geral, o Judiciário reproduz todas as distorções que estão presentes na sociedade brasileira. E não só. O Judiciário é parte do Estado. O Estado, desde Pachucanes, nós sabemos, é a forma jurídica do capital. Pelo menos esse Estado que está aí é a forma jurídica do capital. Atende ao capital.
E o nosso Estado atual, ele sofre mutações a partir do neoliberalismo. Então, para que serve hoje, por exemplo, o Poder Judiciário? Basicamente, para homologar as expectativas do mercado, ou mais precisamente, homologar os desejos do detentor do poder econômico, no caso da relação do trabalho do patrão, do detentor dos meios de produção, e controlar os indesejáveis, inclusive os sindicatos, que entram necessariamente nessa categoria de indesejáveis aos olhos do detentor do poder econômico. Então, essa mutação, muito bem identificada pelo Normando nesse livro, ela é inerente às modificações da sociedade e às modificações do Estado, e, mais do que isso, também as modificações sofridas pelo indivíduo a partir dessa ideologia neoliberal, que, como toda ideologia, nunca é percebida enquanto tal, né? Pelo menos nesse sentido de ideologia. E eu queria aproveitar, então, essa fala introdutória para perguntar ao Normando. Ele trabalha com um conceito no livro dele que eu acho fundamental, que é o da degradação da universalidade racionalista, que parece um problema seríssimo, inclusive dentro da esquerda, que cada vez mais abandona a ideia de princípios, regras e valores universais e passa a trabalhar dentro da lógica das microagressões ou das micropressões, que são importantes, mas que não eliminam a necessidade de união, né? Até se a gente pensar a esquerda como espaço da produção de solidariedade, sem essas universalidades fica impossível pensar qualquer tipo de projeto transformador. No último livro, num pequeno livro do Zizek, ele vai dizer que o trabalhador, que o proletariado não pode mais ser tido, não pode mais ser percebido como uma classe revolucionária. Eu queria saber do Normando se ele concorda com essa análise. Em não concordando, o que é preciso fazer para restabelecer a muralha a que ele belíssimamente no livro se refere, esse sistema, esse dique de proteção contra o arbítrio, esse dique que permite que a classe trabalhadora, em tese, se organize e passe a produzir uma ação transformadora no âmbito da sociedade. Nossa, obrigado pela pergunta, mas temos... Normando, a gente não está te ouvindo. Oi, desculpa. Está audível agora? Ele tá com. Melhorou, mas ele tá com um eco, a sua voz tá distorcendo. Vou tentar aproximar mais. Eu estou em viagem, estou com o celular. Melhorou um pouquinho. Vamos lá para o universalismo. O universalismo é um primo pobre, né, da esquerda atualmente. Primeiro, ele foi desacreditado porque foi identificado equivocadamente com o eurocentrismo e com o colonialismo, né, o que é uma distorção, porque já aí é uma particularidade, né, não é um particularismo e não um universalismo realmente, aquilo que é transversal, entendendo como o de todos, né? E ele sempre foi o grande potencial revolucionário da classe trabalhadora. Eu discordo da posição, sim, do Zizek. Acho que a classe trabalhadora ela não perdeu o seu potencial revolucionário exatamente porque o potencial da identidade de classe, a partir de uma visão universal da injustiça, da concentração de renda, né, ele é enorme e ele é de todos, né? Qual é o grande barato do capital? O capital, nas suas novas reconfigurações, e o neoliberalismo é fantástico nisso, ele fragmenta, né? Ele separa, ele atua exatamente para quebrar a identidade de classe. O bancário do Banco do Brasil ele não se via igual ao bancário do Itaú. Mas depois da terceirização, ele não se vê igual ao terceirizado que está no guichê ao lado fazendo exatamente o mesmo trabalho que ele. Pior do que isso, a esquerda, quando cede a princípios identitários, arrisco a Froome me dar uma tamancada agora, tá? Mas eu vou falar uma coisa mais provocadora, ela se neutraliza porque se afasta do universalismo. Me marcou, é uma bobagem o que eu vou falar, mas eu
a minha compreensão da realidade é muito objetiva e pouco dada à fabulação abstrata, mas me marcou muito uma passagem do A Era dos Extremos, do Hobsbawm, em que ele vai falar, no período do pós-guerra, sobretudo naqueles 30 anos dourados, né, de 45 a 75, mais ou menos, até a crise do petróleo, a primeira crise do petróleo, do Yom Kippur, em outubro de 73, o Hobsbawm vai falar do crescimento dos movimentos feminista, identitário étnico, né, racial, de identidade, de preferência sexual, do movimento homossexual, e ele faz uma síntese muito boa, muito eficaz, muito didática, na minha visão, em poucas páginas, e ele chega a uma conclusão muito interessante. Esses movimentos, na medida em que se descolam da perspectiva universalizante da transformação social, eles deixam de incomodar o capital. Eles incomodam pontualmente na pauta de costumes, né, aqui e ali, mas eles perdem o potencial emancipatório, né, de toda a humanidade. E a esquerda reproduz isso. A esquerda entra nesses cubículozinhos e fica muito feliz de estar batendo, né, panela dentro desses cubículos. Veja bem, eu não estou desmerecendo a luta do movimento negro, né, da comunidade LGBTQIA, tenho enorme admiração e a gente tem uma linha toda voltada para ela dentro do escritório, né, e muito menos a luta das mulheres. Mas elas são lutas que têm que estar articuladas com o todo. Se elas ficarem prisioneiras de princípios anti-universalizantes, como, por exemplo, lugar de fala, elas perdem o potencial de transformação. Lugar de fala que parece seduzir, que parece conferir legitimidade, conferir autoridade e seriedade a quem está formulando aquela intervenção, na verdade, é um princípio anti-universalista. Você está partindo do pressuposto de que apenas aquela pessoa pode intervir naquela realidade, seja prática ou teoricamente. Isso é exatamente o oposto do universalismo, né? Uma coisa é eu, né, descendente de ibero-americanos, branco, vivendo aqui no Brasil, da minoria branca, né, eu nunca vou sentir exatamente a dor do meu companheiro que está aqui do lado, que é negro e que vive com racismo desde que nasceu nesse país atrasado, escravocrata e racista, violentamente racista, que extermina a juventude negra. Eu nunca vou sentir exatamente a mesma dor. Agora, supor que eu não posso agir junto sobre aquela realidade e atuar como sujeito histórico, né, como o meu companheiro ao lado, é dizer que eu não posso chamar esse meu companheiro ao lado de companheiro, que eu não posso chamar de igual. Isso a esquerda tem que romper. Isso a esquerda tem que resgatar. Um bom resgate histórico para isso está num livro do Michel Levy, que ele fala da evolução ideológica do jovem Marx. O título não é exatamente esse, mas esse é o objeto do livro. Tá? E é um livro que basicamente trata da adesão do Carlos Henrique, nosso amigo, em 1844, ao comunismo. Né? E essa adesão de Marx ao comunismo se dá quando ele se solidariza com a greve dos tecelões da Silésia, né, região que foi desindustrializada naquela época como resposta dos capitalistas ao movimento grevista. E o Michel Levy ele é muito feliz em demonstrar que o Marx, naquele momento, quando ele aponta a classe trabalhadora, né, como o sujeito histórico da emancipação, não dela, mas da emancipação da humanidade através da emancipação da classe trabalhadora, ele não faz, né, por um sentimento de solidariedade, de compreensão, de amor ao próximo. Ele faz por quê? Porque a classe trabalhadora que ele está se referindo, que está lá no piso da pirâmide social, que é a mais espoliada, ela só consegue fazer a sua emancipação se pensar a emancipação
de todos, e não em privilégios, né? E essa essa formulação de Marx em 1844, só para contextualizar historicamente, ela vem 40 anos depois do processo revolucionário francês dar no bonapartismo e em cima da frustração que houve, né? Que igualdade, liberdade e fraternidade passaram a ser só palavras bonitas escritas nos frontões dos prédios públicos, e não aquilo que tinha sido, que a burguesia tinha usado como instrumento para mobilizar a massa. Então, o problema não é a potencial revolucionário da classe trabalhadora, mas ele depende de se resgatar a identidade de classe, de se identificar o que há de injustiça transversal, né, mobilizadora, capaz de causar indignação e colocar o trabalhador para se mexer, mas se mexer vendo a todos como iguais. Eu queria Laura, fazer uma eu vou parte para deixar você fazer uma. eu não perder o fio da meada. Deixa eu só, que eu acho que você vai entrar nisso. Eu ia complementar. O Danilo diz o seguinte: as pautas identitárias, bem entre parênteses, são parte indissociáveis da luta de classe. Perceber os privilégios do homem branco cis na remuneração, oportunidade de emprego, é legitimar a exclusão dos demais. E aí eu queria complementar que eu acho que você fortalece a luta de classes, fortalece esse direito, esse olhar universalizante, quando, por exemplo, nos sindicatos, quando a gente faz uma negociação coletiva e enxerga que dentro dessa exploração a mulher negra vai em desvantagem. Daí, na negociação, você cria, né? Cria estratégias para isso diminuir e vai por aí afora. Então, assim, enxergar classe, raça e gênero, para mim, não é impossível que a classe trabalhadora, essa organizada, que está na luta contra a exploração, não dá para dissociar, especialmente num Brasil escravocrata, patriarcal, como nós, né? Como nós nascemos. Então, acho que o primeiro cuidado é a gente cortar um pouco e deixar de. Porque, por exemplo, eu vejo o PCO falando, esses identitarismos, é uma coisa terrível de usar, é um olhar direitoso para olhar uma luta, né, da classe trabalhadora que tem grandes diferenças de desigualdades, né, que a gente precisa somar, né, e não dividir. Laura, desculpa. Então, foram muitas coisas faladas, e aí eu anotei aqui. Primeiro, o Rubens falou sobre o Zizek, né? E aí perguntou se ele se concordava ou não. E aí eu acho que quando o Zizek fala sobre isso, sobre a classe trabalhadora hoje não ter o potencial revolucionário, é porque a gente está perdendo a classe trabalhadora. Se não tem emprego, não tem trabalho, não tem classe trabalhadora, gente. Então é sobre isso que ele está falando, né. Então a gente tem hoje 14 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados e outros milhões que são os empresários de si. Então onde estão os trabalhadores? Enquanto isso vai acontecendo, vai enfraquecendo os sindicatos, que é um instrumento de luta da classe trabalhadora. Daqui a pouco não teremos mais sindicatos, porque o sindicato só se mantém se tivermos trabalhadores. Então quando ele fala que o potencial revolucionário não está mais na classe trabalhadora, ele está falando sobre isso. E aí o capital, né, com as suas contradições, né, e aí a gente falando sobre a questão das lutas, e aí a Maria Flor falou sobre o direito de greve, né, como o judiciário deixa multas, né, os sindicatos. E aí aquilo, o advogado, ele está ali não para tutelar a luta de ninguém. O advogado não está ali para falar: "Vocês têm que fazer assim e assado na luta de vocês", não. Os trabalhadores, quem quer que seja a categoria que vai lutar, que tem que se organizar. O advogado está ali para defender aqueles que lutam, não para dizer como eles têm que lutar, né. E aí eu queria dizer que aí eu concordo com o Zizek, né, porque exatamente eu também entendo dessa forma. Se está acabando, a classe trabalhadora está acabando, né, se não tem emprego, não tem classe trabalhadora. E aí, a gente também entra nessa parte do identitarismo, né. As pessoas quando olham para mim
e me veem como uma mulher negra, né, e que é feminista, elas logo identificam que eu sou uma identitária, ou seja, que eu sou aquela que só fala de gênero e raça, que reproduz o discurso pretos no topo. Não, eu sou contra o topo, porque a pirâmide é assim, né? Então, se eu tiver no topo, vai ter 3 ali no topo, porque o resto vai ter que ficar lá na base. Então, para eu estar no topo, eu tenho que estar pisando na cabeça de milhões iguais a mim. Então, eu sou completamente contra esse discurso. Então, eu acho ruim também quando eu estou num espaço e esse termo surge, eu gosto de me colocar como não sendo essa pessoa, porque o identitarismo não tem nada a ver com a luta antirracista e a luta antipatriarcal. O identitarismo, sim, existe quando a pessoa coloca a raça como determinante, o gênero como determinante, assim como é identitarismo quando colocam a classe social como determinante. Porque nem Marx foi determinista. E Engels, numa carta, fala sobre isso. Nós, em nenhum momento, falamos que a economia era determinante. Se estão dizendo isso, estão sendo equivocados. O que acontece é que Marx não era um gênio a ponto de conseguir estudar classe, gênero e raça. Né? E naquela época as pessoas negras estavam sendo escravizadas, né? Como é que elas iam elaborar teorias para falar sobre a questão do racismo, né? E as mulheres sendo super oprimidas, né? Não poderiam estar hoje aqui falando como eu estou falando. Então, eu acho importante a gente entender a diferença. Identitário é aquele que coloca como determinante uma certa opressão. Então, é identitário a feminista que diz que a questão de gênero é mais importante, é identitário aquele que diz que o racismo é mais importante, que a luta tem que ser. E é identitário também o marxista que diz que a luta de classe é a mais importante, que o fator econômico é determinante, né? Então, assim, esse determinismo é que torna o discurso identitário. E aí, para falar sobre a questão do lugar de fala, né, que é uma coisa que eu fiz muito parte desse debate quando ele começou nas redes sociais, se populariza nas redes sociais, né, na década de 2010, e depois vem o livro, né, que é uma revisão bibliográfica, né, o lugar de fala não foi um conceito criado pela Djamila Ribeiro, né, é importante dizer isso. Ela expõe esse conceito através de um livro. Ela é a primeira aqui que escreve um livro falando sobre isso. Né? Mas aí a gente precisa entender o que é lugar de fala. Né? Porque às vezes eu percebo que as pessoas leem um livro, ou não, e falam sobre o lugar de fala sem saber o que estão falando. E aí eu vou aproveitar que você, Normando, tocou nesse assunto para dizer o que é lugar de fala. Lugar de fala não é dizer que você, homem branco, cis, hétero, não pode falar sobre opressão de sexualidade, gênero e raça. Lugar de fala não é isso. O lugar de fala, eu costumo explicar dizendo o seguinte: o lugar de fala são os oprimidos dizendo o seguinte: nós nunca podemos falar. Então, esse daqui é um lugar em que nós estamos. Vocês que estão aí, que não sofrem essas opressões, será que vocês podem nos escutar? Porque enquanto eram pessoas brancas falando de racismo, enquanto eram homens falando sobre feminismo, ninguém contestava a questão de lugar de fala. Ninguém ia lá e falava, pô, cara, por que você não chama uma mulher negra que também estuda? Porque, assim, quando a gente fala para chamar, para falar, a gente não está falando para chamar uma mulher negra que é alienada. A gente está falando para chamar uma mulher de classe de gênero, porque ela tem vivência, mas ela também tem conteúdo. Ai, eu fico desesperada. Quando ela está concluindo, eu travo essa internet maledeta. Então, nós temos hoje mulheres negras que fazem o debate de raça, de gênero, de classe. Eu dou Travou, fechou seu microfone, Laura. Acho que você travou, queridona. Travou e está fechado seu microfone. E quando você resolver isso, eu deixo você voltar para concluir. Eu estou vendo um debate no chat também, importante, viu, gente? Olha, as críticas que a gente está fazendo aqui ao judiciário, a gente está fazendo uma crítica pautada
no papel que a Justiça do Trabalho foi feita para, né, para ser essa muralha de proteção na relação capital-trabalho, de proteger o trabalhador que está numa relação desigual. Ninguém aqui está atacando o funcionalismo público, por favor. A imensa maioria dos trabalhadores do funcionalismo público são precarizados também, viu, minha gente? Ganham muito pouco. Veja aí os agentes de saúde, os trabalhadores do SUS. A gente está fazendo uma crítica dos juízes que estão no topo deste funcionalismo. Quem dera se todo funcionário público tivesse as condições de trabalho de um juiz. Seria maravilhoso, a gente teria um Estado muito bom. Então, assim, nós somos contra a PEC 32, né? Declaradamente, nós não queremos mais esse assalto ao Estado e aos nossos direitos. A gente acha que o Estado é necessário, como diz o Normando, né? O direito social ele só pode existir se tiver Estado. Então, assim, atenção no que é, cuidado com quando vocês colocam isso, tem que reformular o Estado. Quem está falando isso é o Guedes, né? A gente quer reformular outras coisas. Laura, você voltou? Voltei. Então, o lugar de fala não é dizer que você não pode falar sobre racismo. Muito pelo contrário, o racismo não é um problema dos brancos, dos negros. O racismo é um problema dos brancos. Vocês têm que falar. A luta que eu faço e que as minhas companheiras negras fazem, vocês é que tinham que estar fazendo. Porque o antirracismo é o que importa, né? Porque não ser racista é obrigação. Porque ser racista, o racismo é crime. Então, o que importa é ser antirracista. E aí eu pergunto, o que os homens brancos, né, que se insurgem contra a questão do lugar de fala, estão fazendo na luta antirracista? Essa é a pergunta que eu quero fazer, né, para todo mundo que está aqui, para vocês, para as pessoas que estão nos assistindo. Né? E aí, quando você fala, e aí o lugar de fala, não é isso. Não é dizer que não pode falar. É dizer que, poxa, deixa a gente falar também. Na verdade, o correto desse conceito, eu acho que o que confunde muito é o nome do conceito, né? Como ele foi cunhado, lugar de fala. O certo seria lugar de escuta, porque o que a gente quer é que as pessoas escutem. Quando se fala de lugar de fala, não é dizer que só nós podemos falar. Quando se fala de lugar de fala, é dizer, vocês podem nos escutar? Será que nós somos dignos? Né? E aí a gente entra na questão da política do reconhecimento. Será que nós somos dignos de vocês sentarem e escutarem o que a gente tem para falar sobre as nossas opressões? E aí Audre Lorde fala sobre não existir hierarquia de opressão. Eu acho que o Marx também falaria isso, porque quando ele diz, né, que ele não era determinista, que ele não estava dizendo que a questão social era apenas econômica, ele estava dizendo que não existe hierarquia de opressão. Né? E aí, quando você falou do Michel Louvi, bem, o próprio Michel Louvi escreve, eu já escrevi um ensaio que eu cito ele, em que ele diz, inclusive, que um modo, né, uma nova, o que ele enxerga, como ele reflete, que uma maneira da gente transitar para um outro sistema possível que não seja esse capitalista, é buscando a sabedoria ancestral de luta dos povos indígenas, das mulheres, dos negros. Então, eu trago aqui o Michel Louvi, o Michel Louvi que eu conheço, que eu li, falando sobre isso, né? Eu acho importante a gente fazer esse debate e desmistificar algumas coisas, porque são mitos. Essas coisas que têm sido faladas hoje a respeito do lugar de fala são mitos, porque não é sobre isso. E aí, era essa intervenção que eu queria fazer. Eu até passei aí no chat privado, que a gente está numa conversa privada aqui também, viu, gente? Que é a Gayatri Spivak, né? Que as pessoas esquecem, ficou tão uma coisa do livro da Djamila, que o texto original, onde inicia essa discussão, pode o subalterno falar? Né? E raramente eu vejo as pessoas irem a essa fonte, né? E esse debate é muito legal, o Lauro, que você fez agora, que é esclarecer, né, essa origem de um termo e como ele foi apropriado de maneira muito indevida e acaba criando um monte de ruído que não deveria criar, né?
assim, tem um pouco assim da gente ter essa honestidade intelectual, ver o percurso desse pensamento e como ele às vezes é lido, e na verdade, acho que pouca gente leu a Gayatri, né, para dizer esse texto original do Pódio Subalterno falar, porque não teria esse debate, essa história do identitarismo nem faria sentido, porque a gente não descola, né, essa interseccionalidade de classe, gênero e raça. Não dá. Na história brasileira isso é impossível a Mas, gente de todo descolar. modo, o problema da apropriação é das pessoas que leem e não entendem, porque, pelo menos do que eu li, o livro Lugar de Fala, ele contempla exatamente o que a Spivak fala Sim, e sim. outros autores falam, porque a Patrícia Hill Collins também fala sobre isso, ela fala do standard point, né, do lugar que você está falando, e isso é importante, porque vivência é importante, né? Se a gente quer transitar para um outro sistema, a gente tem que conversar e dialogar com outras vivências. Eu ia falar uma coisa, mas eu acho que eu esqueci. Aí quando Olha eu só, lembrar, eu falo. só queria pontuar aqui, primeiro, que com relação ao lugar de fala e identitarismo, a minha visão é exatamente a mesma. Não tem pressuposto. O que não pode é acontecer uma engrenagem querer rodar sem as outras. O Lembrei. que eu disse sobre o lugar de fala é porque, sim, eu vejo essa prática e já vivenciei, já fui admoestado exatamente com essa visão distorcida do lugar de fala. Tá? Então, foi É por porque as isso. pessoas leem Agora, ou não leem, né? agora, deixa eu fazer também uma defesa do marxismo aqui. Não, mas Porque você pode se defender o alguém, marxismo, porque eu sou marxista. se Aliás, eu nem alguém, vou dizer que eu sou marxista, né? Porque marxista é aquela pessoa, peraí, para mim, que leu o Capital todo e é um não, doutrinador do marxismo. Quem estuda também acho Marx que é não. marxiano, né? Marxista, para É, mim, é para a o gente Michel usar a Lovy, o expressão David correta, seria Harvey. marxiano. O Isso, próprio Marx falou isso, que odiava exatamente. marxistas. Mas na origem, tá? Não existe determinismo. Se alguém acredita em determinismo da economia, não é marxista. Se alguém acredita em doutrina e em lei social, não é marxista. As leis formuladas a partir da visão crítica do marxismo são todas elas leis tendenciais, não são determinísticas, né? Isso é básico para a gente, né, compreender o que seja marxismo. Mesmo porque Então, a gente não seria sujeito da história, né? exatamente, estava dado. Estava dado. Estava dado, né? O que eu ia falar, que eu disse que eu esqueci, é sobre identitarismo. Esse nome é péssimo porque ele constantemente é usado por homens brancos cis héteros. E ser homem branco cis hétero também é uma identidade. Então, quando você fala que o outro é identitário, você está se colocando como universal, e aí você está se colocando como superior. Então, por isso, esse termo também nem deveria ser usado. Não, mas peraí. Aí é que está. Essa é uma boa discussão. Foi isso que eu quis dizer quando falei, comecei a resposta à provocação excelente do Rubens sobre universalismo. Onde é que está o universalismo? Mas o Ele não pode estar universalismo. em uma visão, não pode estar na visão do homem branco cis hétero, né? Também não pode estar numa pauta identitária restrita, estrito senso, né? Mas no que tem de comum? Quais são os denominadores comuns? Né? Então, essa E o coisa que o grande Rubens denominador falou, comum é a exploração, Sim. que sim, vai mas a sim se manifestar em exploração. dobro e triplo conforme a situação. E Mas agora, só para quando o situar, Rubens fala disso Laura, também, eu espera só um pouquinho, discordei. deixa ele concluir isso, e só acho que para o Rubens Tá situar, também dando delay queria. para mim, gente. então, só para situar a questão também da minha discordância com o Zizek. É óbvio que o Zizek está falando num cenário em que não existe mais classe trabalhadora, a classe trabalhadora está em extinção. Só que isso não corresponde à realidade dos fatos. Tá? E isso é uma grande pérola vendida pelo neoliberalismo para que o trabalhador não se veja mais como sujeito histórico, como importante. E vamos pegar dados muito rápidos. A gente estava falando de Brasil. O caos que a gente está vivendo, olha só, Brasil, que está vivendo um governo fascista, e aí, com todo o respeito pelas discordâncias, mas na minha visão, não é neofascista, não é fascistoide, é fascista clássico.
Nisso eu me filio com Vladimir Saflat, está tudo lá. Todos os elementos do fascismo clássico estão presentes no governo Bolsonaro. A gente está vendo um governo fascista, desindustrializador, né, precarizador de todos os direitos sociais, não só na área do trabalho, herdou a pauta do golpe de Estado e está aprofundando, e é o nosso nível de desemprego, que está em 14%, já juntando todos os critérios e todos os salamaleques e malabarismos possíveis para chegar nesses 14%. Significa que a classe trabalhadora não acabou. Mas aqui a gente tem um grau de automação e de produtividade que é secundário, que é periférico. Não é. Vamos olhar para a Europa Ocidental e vamos olhar para os Estados Unidos e vamos olhar para a China. Os principais atores econômicos desses países e regiões, eles não estão se desindustrializando. A classe trabalhadora não está sumindo. O problema é que a classe trabalhadora se vê sumindo. É vendido para ela que ela é desimportante, que ela não tem mais centralidade, que ela não funciona mais. Mas isso é uma grande, enorme mentira. A gente pode pegar, tem um exemplo que a sociologia já trabalhou muito, que é lá de 2005, 2006, aquela fábrica da Philips, na cidade holandesa de Drachten, que basicamente entra matéria-prima de um lado e sai lâmpada do outro. Né? Não tem trabalhador lá dentro. É verdade. Mas o trabalhador planejou aquela fábrica, desenhou todos os equipamentos, o trabalhador vai lá dentro fazer a manutenção, senão ela para. O trabalhador está ali, ainda que menos evidente do que em outros modos de produção, do que em outros momentos. Então, olha só, a automação não é uma novidade. Eu não estava só naquele conto do Edgar Allan Poe da década de 1840 que fala do autômato do jogador de xadrez. A automação está sendo estudada pelo Marx lá nos textos antigos, e muito do que ele fala sobre automação, né, na generalidade, é aplicável hoje em dia, porque ele identificou uma tendência. Esse é o Parato, não é ler o futuro, não era o astrólogo, mas a automação é um problema. A automação ela reduz postos de trabalho, agora a classe trabalhadora está aí. Mas, Normando, só para complexizar aí um pouquinho, ela reduz, quando a gente pensa que é a quarta revolução, ela reduz trabalho, mas assim, ela cria e gera novos outros trabalhos. Então, assim, toda a Revolução Industrial aconteceu isso. Você elimina determinadas profissões, mas nascem outras, muitas outras. E o fato do trabalhador não ter direito, ele não deixa de ser trabalhador. O que eu acho que é importante a gente colocar aqui é que a consciência de classe, é isso que a gente precisa lutar, né? Para ele se entender como um trabalhador e não como um empreendedor, como um colaborador, etc. e tal. Porque, gente, o mundo não gira, não vai para frente. Quem é que produz as coisas? Nós. Seja no serviço, seja pensando, seja executando numa fábrica. E a imensa maioria da população do globo são de trabalhadores. Eu vou cortar porque o Rubens levantou a mão, ele queria falar algo e a gente não deixou, ficou aqui. E aí eu dou a palavra para o Rubens e a gente vai para os encerramentos. Obrigado, eu estava no meu lugar de escuta, esperando, ouvindo vocês direitinho. Não, eu consigo concordar com tudo que a Laura falou e com tudo que o Normando falou também. Duas questões que eu queria colocar aqui até para provocar uma reflexão. A primeira é sobre a questão do identitarismo. Isso na Europa é visto como uma questão da direita. Quando se fala em movimentos identitários, se pensa no homem branco europeu que está ali se mobilizando, se organizando contra uma ameaça de perda de trabalho, de perda de privilégios em relação ao negro, à mulher e ao estrangeiro em particular. E aqui no Brasil, quando a gente fala em identitarismo, a gente pensa numa esquerda identitária, o que é muito complicado. Eu estou de pleno acordo com a Laura, porque as identidades são sempre múltiplas. E quando a gente reduz as identidades múltiplas a uma só identidade, mulher, homem, branco, preto, trabalhador, empresário, etc., você está reduzindo o fenômeno, né? Está reduzindo toda a problemática inerente à condição de cada um. Me parece que essas estratégias
de redução dos fenômenos, de redução das complexidades, são estratégias tipicamente neoliberais. E eu acho que o Normando, no livro dele, também pensa ou trabalha nesse sentido. A gente cria divisões, porque é muito mais fácil controlar quando o conjunto de oprimidos, de vítimas de opressão, estão divididos e preocupados em brigar entre si. Né? Então, isso é uma questão importante. Sobre a questão da perda da importância do trabalho a partir da racionalidade neoliberal, eu concordo, em linhas gerais, com o que o Normando disse, mas tem uma outra questão que me preocupa muito, que é a transformação da própria economia. Cada vez mais a economia deixa de ser produtiva, ou seja, cada vez mais a economia deixa de produzir riqueza a partir do trabalho. Ela passa a gerar capital a partir do próprio capital. Por evidente, eu estou falando aqui do rentismo, que passa a ser a forma privilegiada da economia a partir da hegemonia da racionalidade neoliberal. Aí, nesse sentido, de fato, há uma perda da importância do fator trabalho, do fator humano daquela equação. Então, quando Marx faz aquele diagnóstico de que a análise que as contradições do capitalismo levariam ao fim do capitalismo e o trabalhador seria ali uma figura importantíssima, ele evidentemente não está trabalhando com essa nova economia não produtiva, uma economia improdutiva do capitalismo financeiro. Queria ouvir um pouquinho o Normando sobre isso, se der tempo, Maria. Dá sim, a gente passa para o Normando e depois a gente já se despede, mas dá sim. De novo, Normando, tá ruim o som. Vem mais para frente para a gente ouvir direito. Muito rapidamente. A hegemonia política do capital financeiro é um processo histórico visível do século XX, absolutamente correto. O neoliberalismo, a gente costuma pensar em neoliberalismo a partir de Reagan e Thatcher. Mas o neoliberalismo é plantado 50 anos antes e fica sendo pregado no deserto até, efetivamente, ele ser uma opção do capitalismo nos anos 80. Mas, efetivamente, é isso mesmo. O neoliberalismo, ele parte do pressuposto do seguinte: a hegemonia política do capital financeiro, ela não depende mais do exército industrial, da grande concentração dos trabalhadores. Então, esses vão perder sujeito à atuação, perder protagonismo histórico, e eu não posso desconsiderá-los da equação. Assim como eu posso também desconsiderar o grande capitão da indústria, que era a figura do realizador, que o Saint-Simon descreve, e vários outros. O neoliberalismo, ele traça essa hegemonia, ele pensa assim: qual é a forma política que melhor corresponde a esse conteúdo histórico, a essa necessidade de representação. Isso é muito importante para a gente, que está pensando sobre autoritarismo e fascismo, porque os pontos de contato são muito fortes. O equivalente da supressão do sistema democrático representativo liberal, fascismo e no autoritarismo, é aquilo que o neoliberalismo faz em blindar a economia com relação à soberania popular. A soberania popular pode tudo menos mexer na economia. O Estado pode tudo menos regrar a economia. Então, Normando, está muito ruim seu som. Está muito ruim. Esse ponto de contato é o forte do neoliberalismo. Melhorou, não? Não melhorou, não sei o que está acontecendo. Parece que colocou um abafamento na sua voz. Fisicamente não tem nada. Aí eu tenho que chamar os bruxos da Info para verem isso, acenderem vela para Mercúrio. Deixa a gente ver sua boca para a gente fazer leitura labial. Vamos lá. Vou tentar falar mais alto. Enfim, me preocupa muito esse ponto de contato entre autoritarismo e fascismo de um lado e neoliberalismo de outro. É mais do que eu costumo chamar de brincadeira quando escrevo, de combinado de ocasião, mas é muito mais do que isso. Eles têm um ponto de contato, um fundamento lógico mesmo, de visão de mundo muito grande. E essa hegemonia do capital financeiro é evidente, que é a locomotiva histórica a ser atendida pela ideologia, pela organização
gente lida com isso é significativo. Hoje tem uma matéria muito interessante sobre aquilo que eu leio muito, que é a indústria de óleo e gás do mundo todo, dizendo que os grandes petroleiros estão se virando desde o início da economia, ganhando dinheiro no mercado financeiro. Ou seja, eles tiraram a sua atividade fim, né, do objetivo estratégico, estão virando grandes investidores. E isso é muito um sinal do que a gente está. Mas a especulação vive sem atividade do capital. Ela se reproduz, ela aumenta, ela gera dinheiro que gera dinheiro, é verdade. Mas ela vive sem a atividade econômica do real concreto. Essa é uma dúvida que é importante, eu não estou respondendo não. Tá, o povo está reclamando muito. Normando, experimenta mexer o lugar do seu celular que está funcionando aí. Está muito ruim, Normando. Eu acho que já tomei tempo demais nessa respostinha, mas melhorou. Melhorou um pouco. Tá. Bom, mas é isso. Eu estava questionando, estava respondendo a questão com uma outra questão. Até que ponto essa economia meramente financeira, meramente especulativa, ela independe em concreto, não para o ganho imediato, não para o resultado do investimento, mas até que ponto ela independe da atividade do mundo real, da economia real. Uhum. Essa é a resposta que a gente tem que buscar para saber qual é o lugar da classe trabalhadora. Tem um jovem economista, depois eu vou indicar um livro, me fugiu agora, que se dedicou, uns 15 anos atrás, a um volume muito interessante que saiu para a terceira ano, sobre a centralidade do papel do trabalho ainda no mundo. E ele enfrenta isso. Tá bom. Que pena, Normando, que nessa hora a live, o som ficou muito ruim. Gente, a gente está chegando ao final. Eu vou dar uma rodada super para a Laura e para o Rubens se despedir, agradecer muito ao Normando. E lembrando que o Fórum Sindical da semana que vem vai estar imperdível também. A gente vai trazer o Aroeira e o Carlos Latuffi para a gente discutir um pouco esse cartoon político, né? Essa linguagem incrível do Aroeira, que tem feito cartoons sensacionais, que aquilo ali a gente olha uma imagem vale por 1000 palavras, né? Eu tenho usado vários cartoons do Aroeira quando a gente vai falar de pesquisa eleitoral. Assim, eu olho para aquele cartoon e falo, nossa, ele está pronto aqui, o Carlos. Então, não percam, a Aroeira vai estar com a gente aqui na semana que vem, às 18h30. Rubens, Laura e Normando, um abraço para todo mundo. Se despeçam, que a gente vai encerrar. Um prazer enorme, um grande beijo para a Maria, a Fro, a Laura e o Normando. Foi um prazer estar aqui, recomendando vivamente esse livro novo do Normando, que é excelente, como já era excelente o livro anterior dele, aquele manifesto para poder chamar o genocida de genocida, né? E dizer que, sempre convidado, Maria Flor, estarei aqui com prazer participando do Fórum Sindical. Beijão. É um enorme prazer tê-lo aqui também, Rubens. Laurinha, querida. É um prazer estar aqui. Eu sempre começo quietinha e depois eu vou me empolgando, né? Porque eu gosto muito de fazer intervenções. Aí eu começo com essa carinha assim, de repente o convidado leva um susto, porque aí eu cresço 2 metros. E aí eu trago emoção para essa bancada, né? Eu adoro estar aqui com você, Fro. Foi um prazer te conhecer, viu, Normando? A gente tá fechado seu microfone, Normando. A gente vai tomar vinho, gente. Essa pandemia vai acabar e a gente vai conseguir unir a classe trabalhadora também bebendo, porque a classe trabalhadora na luta, né, também se diverte, também tem que ter direito ao prazer. Isso é um direito. Normando, querido. Olha, essa luta do Dionísio é uma luta transversal, tá? Pega todo mundo e dá pra gente criar a identidade de classe em cima dela. Acredito piamente. Gente, foi um prazer enorme. Olha, me sinto profundamente honrado pelas intervenções do Rubens, pela Laura, que eu conheci aqui. Acho que brilhantou demais o debate. Eu agradeço. Sensacional estar aqui com vocês. Acho que eu não merecia tanto. Foi muito bom. Estou emocionado mesmo. E, assim, estamos às ordens e muitos beijos fora da caixinha para vocês. Beijo, querido. Gui, bota de novo lá no chat o link do livro.
E a gente devia ter anunciado também o livro do Rubem Casara. Rubem, qual editora está vendendo? Por onde o povo procura? Esse da Contra a Miséria Neoliberal é pela Autonomia Literária, o Bolsonaro, Mito e Sintoma, pela Contracorrente, e o Estado Pós-Democrático, Sociedade Sem Lei, pela Civilização Brasileira. Mas se vocês quiserem saber a respeito do livro Bolsonaro, Mito e o Sintoma, vocês podem falar comigo que eu já li mais esse livro do que o próprio autor, entendeu? A gente precisa fazer, Rubem, eu vou fazer isso no ano que vem, já vou deixar aqui o convite, a gente fazer uma live sobre esse livro, eu acho que precisa, sabe? Porque fica sempre assim, né? A gente fica olhando o capataz, né? E a gente não vê a raiz, a causa do negócio. Então, a gente fica só no sintoma, né? Eu vou escrever um livro com a Laura contra o identitarismo. Estamos aqui combinando. Tá? Que massa! Eu quero ler. Combinando, vamos escrever. Gente querida, foi um prazer imenso tê-los aqui. Eu tinha certeza. Uma das coisas que eu gosto de mediar esse programa são os convidados e essa amálgama que eu acho que vai dar bom samba. E deu. Então, eu sempre olho e falo assim: esse convidado aqui eu quero esse, porque vai dar um bom samba no debate. E deu, eu estou bem feliz. Para quem nos acompanhou até agora, boa noite, muito obrigada e até quinta que vem. Beijo, Tchau. gente. Beijo.